Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel. E continuando o nosso assunto do nosso módulo 3 de Teologia, falando acerca do tema História e Geografia do Povo Hebreu, nós falamos na aula passada acerca da vegetação, né, da região ali de Israel, falamos acerca da temperatura e hoje iremos falar dos recursos do país, né, que vai incluir a água, os minerais e a pesca, né, e por aí vai. Iremos falar, meus amados irmãos, da página 55 até a página 57 do nosso módulo 3 de teologia, né. Vamos começar lendo o tópico aqui que fala sobre a água, né? Iniciando falando acerca dos temas dos recursos do país, né? Isto é, dos recursos de Israel. Lendo aqui o tópico diz o seguinte: Israel tem o deserto às suas portas e chove só no inverno. É uma região que sempre foi importante conservar a armazenagem de água. O Jordão é o único rio de certo porte que vai lançar-se inutilmente, do ponto de vista da conservação da água no Mar Morto, onde a água evapora na superfície a um ritmo de 1.500 metros por ano. O Jordão corre o ano todo, alimentado pelas neves do Monte Hermon. Mas é uma exceção. A maioria dos cursos de água caracteriza-se por cheias repentinas, seguidas de meses em que seu leito está seco. Por isso, desde as épocas mais antigas, a cidade e as aldeias de Israel recorreram a poços e fontes para abastecer-se da água. O direito de acesso a um poço era um privilégio valioso. Se numa determinada zona os poços fossem murados, os habitantes estavam condenados a morrer de sede. Jerusalém, construída sobre colinas calcárias e porosas, teve necessidade de todo um sistema de aquedutos e poços. O rei Ezequias construiu reservatórios e aquedutos para levar água à cidade, a fim de garantir o abastecimento em caso de assédio, segundo aos Reis capítulo 20. Para resolver o problema, os romanos construíram aquedutos e canais de irrigação, mas depois de sua partida, essas obras caíram em ruínas e só no século XX foram reparadas ou substituídas. O moderno Estado de Israel não se conformou em ver sua maior riqueza hídrica, o Jordão, inutilizada no Mar Morto, e recentemente desenvolveu um projeto para destinar as águas da Galileia a outros usos. Um dos problemas reside no fato de que tanto o Mar da Galileia como o Rio Jordão estão muito abaixo do nível do mar. Consequentemente, para aproveitar as águas fora do vale em que se encontram, é necessário bombeá-las sobre as colinas do país. Mas o projeto foi realizado. Agora, a água é levada até a planície costeira por meio de uma série de canais e túneis que se estendem até o reservatório de Juruma, próximo a Gaza. Isso permitiu estabelecer planos preciosos para o abastecimento das cidades e a irrigação até as orlas do deserto. Então, conforme lemos aqui acerca da água, né, que é um dos recursos de Israel, e conforme lemos aqui, vemos que Israel está cercado por desertos, né, áridos, né, bem quentes, diga-se de passagem, como falamos na aula passada, e chove apenas nos períodos de inverno. Por isso que a conservação da água, ela é fundamental, na verdade sempre foi fundamental ali no povo de Israel, visto que a chuva ela só cai no período de inverno. O Rio Jordão, conforme lemos, é o único rio de ponte, né? Mas nas suas águas, elas desaguam no Mar Morto, ou seja, o Rio Jordão ele é um rio de porte, mas onde ela deságua é no Mar Morto, onde a evaporação é muito alta, conforme lemos aqui, ó. Lemos aqui que a evaporação na superfície é a um ritmo de 1.500 metros por ano, né? Então, as águas do Rio Jordão desaguam no Mar Morto, né? Pelo fato de a evaporação ser muito alta. E
Falamos também sobre o rio, né? Falando aí sobre o Rio Jordão. Ele é alimentado pelas neves do Monte Hermon e corre o ano inteiro. Mas a maioria dos cursos d'água do país seca durante o verão. Conforme lemos aqui também, antigamente os poços e aquedutos, né, palavra bem difícil por sinal, eram vitais. Né? Até mesmo o rei Ezequias construiu um sistema para levar água a Jerusalém e garantir o abastecimento. E também os romanos depois aperfeiçoaram com os arquíferos da irrigação, né, com canais de irrigação e tudo mais. E nos dias atuais, né, no período moderno, hoje Israel reaproveitou as águas da Galileia e do Jordão, transportando até em regiões secas e cidades do deserto. Né? Então, aqui nós falamos acerca da água. Agora iremos falar dos minerais. Né? Na página 56 diz o seguinte: Deus prometeu a Israel uma terra fértil. Além disso, as suas pedras são de ferro e suas montanhas extraem cobre. O cobre foi extraído desde os primeiros tempos. A extração do ferro seguiu-se num segundo tempo, depois que os hititas descobriram o modo de fundi-lo. Os filisteus conheciam seu segredo. Os israelitas, pelo contrário, não sabiam fabricar utensílios de ferro, até mesmo na época de Davi e Salomão. As minas de cobre, situada no norte do Golfo de Acaba, estavam em plena produção no tempo de Salomão. Os outros principais recursos do país são pedras de alvenaria, betume, areias e argilas, juntamente com a variedade de sais químicos na região do Mar Morto, onde a evaporação os deixa estratificados em jazidas espessas. Hoje se explora em grande escala a rocha fosfática. Das águas do Mar Morto se extrai potássio, bromo e magnésio. Então, conforme deu para se ler aqui, Deus prometeu a esse povo de Israel, né, uma terra fértil, né, uma terra que dê frutos e por aí vai. E as montanhas de Israel, né, possuíam ferro e cobre, né. O texto até aqui cita como referência o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 9, né, que fala que acerca, né, dos montes, né, das montanhas de Israel, elas possuíam o cobre, né, e o ferro. O cobre é um dos primeiros metais explorados, né, não só na região de Israel, em outros povos do Oriente Médio também. Os filisteus sabiam fundir ferro, mas os israelitas aprenderam isso mais tarde, no tempo do rei Davi e do rei Salomão, conforme lemos aqui. As minas de cobre também, elas ficavam ao norte do Golfo da Acaba, né? Que é um outro golfo que tem ali perto da região de Israel. E as minas de cobre ficam ao norte dali, né? E as pedras de construção, betume, argila e sais minerais também são outros recursos. Inclusive no Mar Morto se extrai potássio, bromo e magnésio, conforme lemos aqui também. E o processo de evaporação deixava camadas de sais e formadas jazidas espessas, né? Então, falando sobre acerca dos minerais, é encontrado em também pedras de construção, né? Porque, conforme lemos no texto também, as montanhas de Israel elas são ricas, né, em minerais como o ferro e o cobre. Então, falando acerca aqui dos minerais aqui da cerca de Israel, pelo que podemos ler, ela é uma terra a ser explorada, né? Muito explorada e também uma terra muito fértil, conforme Deus prometeu a Israel, né? Uma terra fértil. Falando agora da pesca, né? No tópico aqui, ainda na página 56, vai dizer o seguinte: a pesca, que tem papel tão importante nos evangelhos, era recurso alimentar natural para Israel. A maioria dos peixes era pescada no Mar da Galileia. A atividade pesqueira mantinha comunidades inteiras que habitavam ao longo da orla desse mar. Ali, Jesus escolheu entre os pecadores os seus primeiros discípulos. Parte do pescado era seco e conservado para o inverno. Surpreendentemente, foi este o único lugar de pesca do povo hebreu. Os hebreus controlaram efetivamente a costa mediterrânea e nunca se aventuraram ao mar como mercadores ou pescadores de águas profundas. O peixe vendido em Jerusalém era fornecido por comerciantes não hebreus, por exemplo, Tiro.
Então, conforme lemos aqui também, a, a pesca era um recurso alimentar importante para o povo hebreu, né? Principalmente destacado nos quatro santos evangelhos. O principal local, né, de pesca, né, é o grande e famoso Mar da Galileia, né, onde havia muita abundância de peixe. Lá era lotado de peixes. E surgiram comunidades de pescadores que viviam às margens do lago, né, às margens até mesmo do Rio Jordão, do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é um local excelente de pesca, né. Foi ali, inclusive, que Jesus escolheu seus primeiros discípulos, que eram pescadores, né? Famosa história de Pedro, Tiago e João no barquinho. O peixe, ele era pescado, né? Seco e conservado para o inverno. Apesar disso, os hebreus eles nunca dominaram o mar Mediterrâneo e não eram navegadores ou comerciantes do mar, né? Comerciantes marítimos. O comércio de peixe em Jerusalém era feito por povos estrangeiros, como por exemplo os fenícios, né? Daqui da região de Tiro. Então, é isso que nós sabemos sobre a pesca, né, dali do povo de Israel. Falando aqui agora da nomenclatura, da terra de Israel, vai dizer o seguinte: tanto na história sagrada como na secular, a terra de Israel recebeu vários nomes para caracterizar esse território. Cada nome que esta terra recebeu tem sido para encerrar um drama vivido pelos que ali habitaram, especialmente o povo hebreu. Desde a era patriarcal até os nossos dias, as mais variadas nomenclaturas têm sido dadas em território israelita. Para os hebreus, entretanto, o seu sagrado solo nunca deixaria de receber esse carinhoso tratamento. Então, dessas nomenclaturas, né, vai citar aqui a Terra Prometida, né, que foi o nome dado, né, pelos hebreus, né, o nome sagrado, né. Vai citar aqui também a Terra de Canaã, né, que é o próximo tópico. Vai citar também a Terra dos amorreus e a Terra dos hebreus, né, que em Canaã, que foi habitada pelos descendentes de Canaã, né, que é neto de Noé. A Terra dos amorreus, que era um nome usado tanto em textos bíblicos, tanto profanos, e a Terra dos hebreus, né, que é referência, conforme lemos na aula anterior, ao ancestral Eber, né, que é antepassado de Abraão. A expressão, né, inclusive a expressão que é terra que emana leite e mel, indica a fertilidade e a prosperidade da região. Em conclusão, a relação entre a geografia e a vida dos hebreus, o ambiente é semiárido e montanhoso e mudou a vida dos hebreus, conforme falamos no decorrer das aulas. A falta de rios e chuvas levou ao desenvolvimento de técnicas de conservação de água. Os recursos minerais e o Mar Morto foram importantes para essa economia. A pesca do Mar da Galileia teve papel econômico e também religioso. Tudo isso, né, mostra como a geografia influenciou a cultura, a fé e o modo de vista do povo hebreu. Então, conforme lemos aqui, a terra de Israel é rica, né, em recursos naturais do país, né, como minerais, né, a água e por aí vai. Então, meus amados irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, que Deus continue abençoando vocês. Eu vou ficando por aqui. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.